Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área. Vamos à nossa aula sobre conceitos e dinâmica dos fundos imobiliários, beleza galera? Seja muito bem-vindo aí ao nosso curso de fundos imobiliários. Vamos lá. Primeira coisa, o que são os fundos imobiliários? Qual que é o conceito aí de FIIs, pessoal? Fundo imobiliário são fundos de investimentos fechados onde os investidores podem comprar e vender cotas imobiliárias e receber renda dos aluguéis desses imóveis. Pode ser de vários setores, como hospitais, imóveis residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, imóveis residenciais, varejo e também título de dívida imobiliária, beleza? Então a principal característica aqui já começa com fundos fechados e fundos abertos. Fundo fechado, pessoal, é aquele que a gente não pode resgatar as cotas. A gente só pode vender no mercado secundário. Já os fundos abertos, é possível fazer o resgate, porém não tem venda. Compreende? Esse diagrama aqui vai ficar mais claro para vocês. Imagina aqui um condomínio de pessoas investindo recursos financeiros pelo bem comum, tá ok? Então essas pessoas vão colocar dinheiro num fundo de investimento imobiliário, ok? Vão colocar grana aqui, de maneira que algumas funções dentro do CNPJ do fundo é muito importante. Quem que são esses carinhas? Primeiro é o administrador, são os administradores do fundo imobiliário. Esses caras, podemos fazer uma analogia como sendo o síndico do prédio, né? Tem a responsabilidade de prestar contas aos cotistas, passar todas as informações relevantes quanto aos eventos que acontecem no fundo imobiliário, beleza? E é muito importante a figura do administrador dentro do fundo. Também temos, pessoal, os gestores do fundo. Esses caras são extremamente importantes. Por quê? O que eles vão fazer? Eles vão pegar o dinheiro aqui do fundo e vão alocar esse recurso financeiro nos imóveis. Ou seja, eles vão comprar os imóveis. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande por parte dos gestores. Alocando esses recursos nos imóveis, os investidores terão a rentabilidade do seu capital com os aluguéis dos imóveis e eventuais alienações. Ou seja, compra e venda com lucro, né, dos imóveis. Beleza? E ainda temos, e para isto, pessoal, como eles estão prestando serviço para o fundo imobiliário, os investidores pagarão uma taxa de administração que vai variar de 0,25% a 2% ao ano, muitas das vezes, a maioria das vezes, sobre o patrimônio líquido do fundo, tá ok? Então a gente remunera todas as pessoas que trabalham no fundo imobiliário. E por legislação, tá? O fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro semestralmente. Entretanto, na prática, essa distribuição de renda ela acontece mensalmente. Por isso é muito bom você ter um fluxo de pagamento aí previsível para que vocês façam, né, as suas atividades, né, e tudo mais. Além disso, existe também a figura do custodiante. Custodiante é aquele que vai deixar os ativos em custódia, como se fosse o cofre, tá bom? O cofre dos ativos. Seria chamado de clean house, né? No mercado financeiro. Ok? Beleza. Então passamos adiante, só para reforçar esse conceito. Então, o que acontece? Os investidores, somos nós, adquirimos as cotas, tá ok? O fundo imobiliário tem um CNPJ, adquire os ativos, que são as propriedades, que são os imóveis. Esses imóveis vão gerar renda, principalmente com aluguel e eventualmente com alienações. Aqui gerou renda. Essa renda é distribuída em forma de dividendos para os acionistas, os cotistas, melhor dizendo. Aqui peguei essa figura aqui dá o crédito aqui para a Suno, né? Que é uma casa bem relevante aí de research, né, no mercado financeiro. Só dando crédito aí da figura, tá bom, pessoal? Bom, todo fundo, ele tem documentado a sua estratégia, a sua política de investimento.
existe o prospecto e o regulamento do fundo. Então, um exemplo aqui, ó, esse fundo logístico, VBI Logísticos, código LVBI 11, né? Podemos ver que no artigo 2º do seu regulamento tem o objetivo e no 3º tem a política de investimento do fundo. Então é muito importante, antes de tomar a decisão de investir em algum fundo imobiliário, que a gente leia os documentos, prospecto, regulamento. Este fundo, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, que o objetivo principal dele, ó, é de investir no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis provenientes do segmento logístico ou industrial. Então você já sabe qual que vai ser o foco ali do fundo imobiliário, beleza? Aqui tem uma foto, né? Ele investe basicamente nesses galpões logísticos, que o objetivo desses galpões, nós vamos falar mais à frente, é um fundo de tijolo com o objetivo de alugar o espaço para que empresas de grande porte possam alocar o seu estoque, beleza? Basicamente é isso, nós vamos ver com detalhe mais à frente. Pessoal, dito isto, tem os principais eventos, mas como que começa? Como que nasce a cota do fundo imobiliário, né? É chamado de IPO, Initial Public Offering, ou seja, o fundo contrata um banco de investimento para fazer todo o procedimento da oferta inicial de cotas no mercado primário, tá? Aqui, ó, mercado primário. O que acontece? Aí acontece, esse banco vai estudar o mercado, vai definir a quantidade de cotas, o valor da cota e todas as formalidades para fazer a abertura do capital. Aí nasce as cotas, com a emissão inicial do capital. O dinheiro arrecadado, né, ele vai para o caixa do fundo imobiliário, tá ok? É uma operação onde os fundos, ao invés de pegar dinheiro no mercado de crédito, em banco, e pagar altas taxas de juros, prefere abrir capital no mercado de capitais, beleza? Então esse dinheiro vai para o caixa do fundo para financiar construções, aquisições e reformas de imóveis, beleza? E aí, depois, no mercado secundário, a circulação das cotas, né? As cotas ficam livres para ser negociadas no mercado secundário entre os cotistas. E aí nessa negociação o dinheiro negociado vai para o bolso do cotista, compreende? Gerando valor para o cotista, compreende? Valor como? Pode ganhar com compra e venda, nós vamos abordar no outro vídeo com mais detalhe, e com os dividendos, que é a remuneração ali em relação à renda que vem dos aluguéis, a renda mensal, tudo bem? Bom, um outro evento importante é chamado follow-on. O que é o follow-on? Follow-on é quando o fundo imobiliário sente a necessidade de buscar mais dinheiro no mercado de capitais. Então eles vão emitir novas cotas, tá? E aumentar o capital social do fundo. Mais dinheiro. Então mais dinheiro vai entrar onde? No caixa do fundo, compreende? Que vai financiar novas aquisições, novos imóveis, então o fundo vai crescer. Isso vai gerar também liquidez nas cotas aí, beleza? Compreendido essa parte aqui? Então, oferta pública e o follow-on é a questão da subscrição. Então, a subscrição, todo cotista vai ter direito de subscrever essas cotas, ou seja, quando esse follow-on for realizado, você tem o direito de preferência de comprar aquelas cotas, ok? Outro evento importante são os desdobramentos e grupamentos. O que é isso? Desdobramento, chamado também de split, né? Muitas das vezes no mercado imobiliário, pessoal, o preço de uma cota ele sobe demais, então fica muito caro negociar uma cota. E aí a administração do fundo, o quê? Ela pode propor uma operação de desdobramento. Basicamente é o seguinte, vamos imaginar que uma cota custa R$100 e esse valor está muito alto. E aí o fundo propõe o desdobramento. Então o que ele vai fazer? Ele vai emitir 10 cotas ao valor de cada uma de R$10, compreende? Então um investidor que tem uma cota de R$100 passa a ter 10 cotas valendo R$10. Perceba que está inalterado o patrimônio total para o cotista, não tem prejuízo financeiro. Ele só passa a ter mais cota a um preço unitário menor. Esse é chamado de desdobramento ou split. E tem o grupamento.
que é chamado de implicit, que é o movimento contrário, né, pessoal? Quando o preço da cota está muito baixo, qualquer variação ali é volatilidade, a variação é muito grande em relação ao valor total. Então a administração propõe agrupar, né, fazer o grupamento dessas cotas. Como é que seria então isso aqui, ó? Por exemplo, vamos imaginar que a cota é R$1 e você tem 10 cotas. E aí, nesse grupamento, 10 cotas vai passar a ser uma cota de R$10. Ok? Então você que tinha 10 cotas de um passa a ter uma cota de R$10. Perceba que está inalterado também o patrimônio total, sem prejuízo financeiro para o cotista. Beleza? Compreendido? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloque nos comentários aqui da Hotmart que a gente vai responder para vocês. Tá bom, pessoal? Essa foi a primeira aula. Nos encontramos aí numa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.